Olá, querido espectador. O que foi? Por que tá me olhando? Não posso ser um pouco dessa vez? Bem, isso não importa. Parece que estamos realmente bem longe de casa. Se você olhar à esquerda, você poderá ver a Terra. À frente, você só vai poder ver o vazio do espaço e até o Sol lá no fundo. O que é estranho, a gente tá conseguindo olhar para ele, mas... enfim. À direita, você também poderá ver a Lua. A grandiosa Lua. Um pequeno salto para um homem, mas um grande salto para a humanidade. Certo? Bem, a corrida espacial certamente foi um salto bem importante, já que as duas grandes potências da época, Estados Unidos e União Soviética, tinham ideologias e sistemas políticos bem diferentes e opostos, e eles competiam para ver qual era o melhor. E uma das dimensões desse conflito foi a corrida espacial. Mas não vamos falar sobre isso hoje. Sim, esse começo foi simplesmente uma encheção de linguiça. O que a gente vai falar hoje é sobre uma coisa bem mais obscura. Uma coisa que tentaram esconder dos nossos olhos por muito tempo, mas que felizmente foi descoberta. Estou falando dele mesmo. O Projeto MK. Bem, como dito antes, esse projeto teve suas raízes no início da Guerra Fria, durante os anos de 1950, quando as tensões entre os Estados Unidos e a União Soviética estavam em seu auge. A Guerra Fria por si só era uma época de muita rivalidade política, caracterizada pela busca incessante por vantagens estratégicas e tecnológicas. Foi nesse contexto de desconfiança e medo que a CIA iniciou o projeto. O objetivo original era desenvolver métodos de controle mental e de comportamento que poderiam ser usados para obter informações de inimigos, influenciar o comportamento de agentes e até mesmo servir como uma arma secreta em meio à Guerra Fria. Os experimentos incluíram uma série de práticas altamente controversas. Uma das características mais notórias foi a administração de substâncias psicoativas, como a LSD, ou seja, droga. Os participantes, muitas vezes recrutados sem conhecimento ou conhecimento pleno, eram submetidos a essas drogas, a fim de explorar os efeitos na mente humana. E os resultados eram frequentemente imprevisíveis, resultando em experiências traumáticas e catastróficas. Além disso, experimentos também incluíam técnicas de lavagem cerebral, hipnose e tortura psicológica, visando a quebra da vontade e o controle do comportamento, o que obviamente não era uma coisa muito legal. Os alvos desse experimento eram diversos, incluindo prisioneiros, pacientes psiquiátricos e até mesmo funcionários do... O segredo em torno do projeto MK Ultra e a falta de supervisão adequada permitiram que esses abusos continuassem por anos, que, segundo o chefe do projeto, Signe Gottlieb, servia para criar técnicas de romper a psique humana ao ponto de fazer com que indivíduos admitissem qualquer coisa, seja o que for. Como era obviamente um projeto secreto, os envolvidos utilizavam de diversas formas para receberem a sua propina necessária para as pesquisas. Um dos meios era, por exemplo, através da Fundação Rockefeller, que era uma fundação aparentemente dedicada ao desenvolvimento de pesquisas médicas em benefício da sociedade, mas que escondia grandes segredos por debaixo dos panos. Tudo isso continuou até que em 1975, esses experimentos foram revelados ao público, o que gerou uma total indignação das pessoas e levantou diversos questionamentos éticos sobre as pesquisas governamentais. E brotou um prego, digamos assim, no caixão desse projeto de uma vez por todas. Pelo menos é o que parece. Em 1970, por exemplo, o senador americano Ted Kennedy disse no Senado: o vice-diretor da CIA revelou que mais de 30 universidades e instituições participaram em testes e experimentos, em um programa que incluiu a aplicação de drogas em seres humanos sem conhecimento ou consentimento dessas pessoas, tanto americanos como estrangeiros. Muitos desses testes incluíram a administração de LSD a indivíduos em situações pós-sociais
que não tinham conhecimento de que estavam sendo drogados, e posteriormente a aplicação da LSD sem o consentimento dessas pessoas. Elas não sabiam que estavam sob efeito da droga. No mínimo, uma morte, a de Dr. Olson, ocorreu como resultado dessas atividades. A própria CIA diz que reconhecer tais experimentos fazia um pouco sentido científico. Os agentes da CIA que monitoravam tais testes com drogas não eram sequer qualificados como cientistas especializados à observação de experiências. Bem, até o presente, a grande maioria das informações mais específicas sobre esse tal projeto continua basicamente classificada como secreta. Mas certamente o projeto MKUltra teve um legado muito duradouro e complexidades morais e éticas associadas às pesquisas governamentais, e que deixou um impacto profundo na história dos Estados Unidos e na percepção pública das atividades governamentais. Primeiramente porque o MKUltra serviu como lembrete sombrio de quão extremo o seu governo pode ir em meio a conflitos, desrespeitando basicamente os direitos humanos, injetando substâncias psicoativas sem o consentimento das pessoas, e o fato de que esses experimentos aconteceram em segredo apenas destacou como mecanismos de controle rigorosos são mais importantes. Além de que isso só gerou muita desconfiança entre os cidadãos estadunidenses, perdendo confiança em seus líderes. Enfim, esse foi um vídeo do projeto MKUltra. E espero que você tenha gostado do vídeo. E é isso. Tenha uma boa tarde.